Boa tarde, gente. Tem algumas pessoas que estão tentando entrar ainda, mas vamos dar início por conta da oficina que virá depois. Enquanto isso, a nossa equipe de produção vai dando suporte para as pessoas que ficaram de fora. Vou pedir que todo mundo mantenha os seus microfones fechados. Acho que todo mundo aqui me conheceu ou me conhece na semana passada, mas vou me apresentar de novo. Meu nome é Aline, eu sou coordenadora do projeto Mulheres de Sal. Gostaria de dizer para todo mundo que sejam muito bem-vindas. Espero que tenhamos bons encontros aqui. E de sinalizar também que a nossa reunião está sendo gravada e que esse projeto ele é fomentado pela Lei Aldir Blanc através da Secretaria de Economia Criativa e Cultura do Estado do Rio de Janeiro. Então, hoje nós temos 2 oficinas. Vamos permanecer nesse mesmo link até o final. Questões que foram levantadas sobre o e-book e sobre os textos enviados eu vou comentar ao final de todas as oficinas, então eu peço que vocês permaneçam para a gente trocar essa ideia, né, ter essa conversa. E vou já passar a palavra para Marian Daishun, que é doutoranda em Antropologia Social pelo Museu Nacional da UFRJ, pesquisadora do Laboratório de Antropologia da Arte, Ritual e Memória, também conhecido como LARME, graduanda em Filosofia pela Unirio e integrante do coletivo Tarantinas. Seja bem-vinda, Marian, passo a palavra para você. Obrigada, Aline. Se puder iniciar já a minha apresentação, que a Aline me apresentou, eu acho que o que ela falou é suficiente e eu acho que vamos seguir já a oficina para dar tempo de falar tudo que eu planejei. O que eu planejei para hoje é uma oficina sobre narrativas de diários e crônicas. A gente vai começar, na verdade, eu inverti a ordem para apresentar, a gente vai começar falando da crônica, depois a gente vai falar do diário, vai tentar fazer uma síntese entre os dois no final, e eu vou propor algumas atividades. Eu escolhi por não realizar uma atividade durante a oficina, por achar que é pouco tempo para dar conta de tudo, então eu vou propor essa atividade no final, e quem quiser realizar, sinta-se à vontade, eu também me disponibilizo para dar um retorno. Então, vou iniciar, pode passar, por favor, o próximo slide. Eu vou começar com uma pequena definição, que é minha. Uma coisa que é importante, assim, dizer antes de eu iniciar é que eu sou escritora amadora, eu não faço disso, eu não sou profissional no sentido de que eu não faço disso o meu viver, né? Eu não ganho a vida com isso. Então, mas isso não me torna menos escritora, né? Eu só não faço, não é o meu ganha-pão, vamos dizer assim. Então, tudo que eu estou falando aqui é muito dessa vivência de alguém que escreve, lê bastante. Então, por exemplo, esse conceito que eu vou apresentar aqui foi algo elaborado por mim do que eu venho pensando, assim, não é um conceito manualesco, né? Então, é o seguinte, assim, o que eu pensei quando eu penso em diários e crônicas, né? Que diferente das novelas e dos romances, os diários e as crônicas são esse gênero das miudezas, assim, tratam de coisas muito comezinhas, pequenas, né? Os textos são curtos, a referência do cotidiano, pequenos episódios de acontecimento, e contam uma história, buscam relação entre essas pequenas coisas e questões mais abrangentes, né? No diário, às vezes, de forma mais explícita do que na crônica, e a crônica a gente vai ver que ela tem um quesito de história oculta, né? Então, assim, o que eu estou pensando é que a escrita é uma tarefa de voltar para dentro de si, e mesmo que essa inspiração venha de fora, né? Você está se conectando com algo que vem de dentro e colocando aquilo no papel ou no computador, várias formas de escrever. E tem essa relação, né, entre o sujeito que escreve e o mundo, né, e o meio que ele está habitando. Mas eu acho que mais importante do que qualquer inspiração ou o que faz de alguém um escritor essa que eu chamo de teimosia de colocar para fora aquilo que está dentro, né? Então eu acho que escrever é esse ato de colocar para fora, de colocar no papel de maneira bastante teimosa, assim. Pode passar, por favor.
Bom, vou iniciar com a crônica, né? A crônica é um gênero narrativo, dentre outros gêneros. Ele pode ser argumentativo também, né? Ela tem essa história oculta que eu falei anteriormente. A história oculta, ela se caracteriza por... Bom, eu tenho uma narrativa, eu vou contando uma história, mas além daquilo que eu estou contando, tem algo além, ou nas entrelinhas, ou a mais, que eu estou querendo dizer, que se chama de história oculta, que você pode também entender como moral da história, alguma coisa assim. Então, eu escrevo, a minha motivação de escrever, além de contar uma narrativa, é tratar de algum tema maior, né? Por isso tem essa conexão entre a narrativa e o meio, o escritor e o meio. A crônica, o radical dela, né, o início dela tem esse radical cronos, né, de tempo, vem do grego cronos, que quer dizer tempo. Então, a crônica está muito conectada com essa questão do tempo. Ela é um reflexo de um tempo datado, ela é um reflexo do agora, né? A gente sabe de crônicas dos grandes viajantes que faziam como quase um relatório de viagem e tal, e depois o gênero vai se mudando, né, no decorrer do tempo, nos usos que ele é aplicado, mas o tempo é uma coisa sempre presente, e sempre um tempo do agora. Ela tem uma conexão também, além do tempo do agora, com questões muito cotidianas, né? A crônica, por serem narrativas curtas, não vai tratar de grandes questões, grandes narrativas, ela tem uma coisa muito cotidiana, e ela é polimórfica, no sentido de que ela pode assumir várias formas, inclusive você pode fazer uma crônica no formato diário, você tem uma maleabilidade dessa forma. Pode passar, por favor. E aí, o meu recorte para tratar com vocês, que eu fiz aqui, é entre as mulheres e as crônicas no Brasil. Eu quis fazer esse recorte. Eu poderia falar de outras coisas, de tratar de outros temas dentro da crônica, né? E uma coisa que eu acho importante, assim, da gente pensar nessa história da crônica feminina, né, no Brasil, é que ela reflete um processo de emancipação, né, da mulher, dessa questão de aprender a escrever, e de ter o nascimento de um mercado editorial voltado para as mulheres, né, que vão escrever e vão ler crônicas. Aí tem esse estudo o primeiro nome dela é Dulcília Buitoni, de 1985, e ela narra que as crônicas da época, né, tinham alguns temas recorrentes nas crônicas escritas por mulheres, né, que é a mudança do tempo, o coloquial, que é essa coisa do cotidiano e tal, a cidade e as modas. E ela observa que são temas que muito voltados à crônica, são temas do cotidiano e das pequenezas, como eu estava falando anteriormente, né? Mas a gente também observa que muitas vezes você tem o uso dessas crônicas para tratar de temas, vamos dizer assim, mais revolucionários, vamos dizer assim, que é o acesso ao voto, o acesso à educação, o abolicionismo. Então, houve um uso feminino da crônica para se posicionar também em questões políticas e que na época não era exatamente um tema afeito às mulheres, né? Um tema muito masculino. Pode passar, por favor. E aí eu fiz uma escolha de trazer para a gente ler aqui um trecho da crônica da Júlia Lopes de Almeida. Tem aqui a data de nascimento dela, né? Ela nasceu em 1862 e faleceu em 1934. Ela era esposa de um poeta, ela era muito ativa, ela tinha opiniões bastante fortes. Ela foi uma das idealizadoras da Academia Brasileira de Letras, que foi criada em 1896. Originalmente ela estava dentre os imortais, os primeiros imortais, mas aí a academia entendeu que não poderia ter mulheres dentre os imortais, e aí ela foi retirada dessa lista e colocaram o marido dela no lugar, assim. E ela tinha opiniões muito assim, muito diferentes da época, né? Eu trouxe um pedaço de uma crônica aqui para a gente ler. Ela foi publicada no livro de reunião de crônicas em 1910.
E eu trouxe ela por dois motivos, para a gente tentar ouvir e compreender qual que é a história oculta por trás dessa crônica, um trecho, né? E também para a gente ver como um relato datado da época, né, de 1900 e pouco, e que traz questões que parecem bastante atualizadas hoje de outras formas, né? Eu vou ler, se vocês quiserem acompanhar comigo, eu disponibilizei o texto aqui. Se vocês puderem pensar um pouco nessa história oculta, eu acho que é um bom exercício para a gente ler junto. Eu vou iniciar. Uma coisa muito importante, nessa crônica, ela usa, o narrador é um homem, ela escreve como se ela fosse um homem, então ela já está fazendo um uso fictício da narrativa da crônica, né? Não é como na escrita do diário, que o narrador é a primeira pessoa, né? A pessoa própria, diarista. Era submissão completa a todas as leis da vida. Hoje opõem resistências a tudo, até a idade. São terríveis. Mas por onde diabo andará minha mulher? Logo hoje, que eu tinha tanta necessidade de desabafar, por que não há de ser as meninas que eu fale dos meus negócios? Geralmente, minha mulher queixa-se de que eu converso pouco. Pois aí está. Hoje vinha com intenção de conversar, de falar detidamente sobre aquela proposta do Teles. Não para lhe pedir conselhos. As opiniões dela não me esclarecem nada. Mas só porque, enfim, quando raciocino em voz alta, penetro melhor no sentido das coisas. As mulheres fazem, às vezes, umas objeções imprevistas, extravagantemente ingênuas, mas que não raro sugerem certos pensamentos aproveitados. E aí eu pulo para o final, que eu acho muito interessante como ela termina essa crônica, que ela fala assim: para a mulher, o marido talvez seja alguma coisa mais complexa. Para o marido, porém, a mulher é sobretudo um hábito. Cá por mim, não posso viver sem a minha, nem quando penso nas outras. O que é muito... não sei se vocês pensaram, fizeram esse exercício de reflexão sobre a história oculta, mas ela está usando de uma ironia enorme para questionar a posição masculina à época, né, dessa relação feminino-masculino, e com um componente muito interessante, que não é o público, é na relação privada, da conversa, e trazendo isso para o debate público, que as crônicas foram inicialmente publicadas em jornais, então trazendo para o espaço público algo muito feminino, que é essa coisa do privado, da domesticidade e da relação com o marido, fazendo uma crítica muito, assim, se fazendo de um homem, né, e fazendo uma crítica bastante ácida, eu achei, assim, eu gosto muito dessa crônica. A gente pode passar. Mas o Brasil continua tendo muitas cronistas, né, e aí, mais atualmente, a gente tem a Clarice Lispector, que é a primeira foto. Ela é também novelista, romancista, mas ela escreveu muitas crônicas, escreveu em jornal. Depois a Cecília Meirelles, que ela é uma poetisa mineira, mas escreveu também muitas crônicas. Inclusive, tem um livro dela chamado Romanceiro da Inconfidência, que é um livro inteiro de poemas, só que narrando a história da Inconfidência Mineira. Então, tem um aspecto muito forte de crônica, né? Que ela está narrando um evento histórico através de poema, é lindíssimo. Eu recomendo demais a leitura desse livro. Depois tem Eneida de Moraes, que é uma paraense, que veio para o Rio e é comunista, afiliada ao PCB, era super feminista e escrevia muitas crônicas em jornais, e foi o primeiro livro sobre o carnaval, com alguns conceitos e tudo mais, foi publicado por ela. Assim, eu sou fã. E depois, por último, Raquel de Queiroz, que foi a primeira mulher a se tornar uma imortal na Academia Brasileira de Letras, em 1977, 80 anos depois da fundação, quando a Júlia Lopes de Almeida não pôde ser parte dos imortais. E aí, para a gente finalizar a parte crônica, eu vou ler com vocês uma crônica da Cecília Meirelles, que se chama O Fim do Mundo. Eu não coloquei aqui porque é uma crônica um pouquinho maior do que o trecho que eu selecionei, e eu gostaria também que a gente fizesse esse exercício conjunto de pensar na história oculta que ela tá trazendo com essa crônica.
eu inicio a leitura. O Fim do Mundo, Cecília Meirelles. A primeira vez que ouvi falar no fim do mundo, o mundo para mim não tinha nenhum sentido. Ainda. De modo que não me interessava nem o seu começo, nem o seu fim. Lembro-me, porém, vagamente, de umas mulheres nervosas que choravam, meio desgrenhadas, e aludiam a um cometa que andava pelo céu, responsável pelo acontecimento que elas tanto temiam. Nada disso se entendia comigo. O mundo era delas, o cometa era para elas. Nós, crianças, existíamos apenas para brincar com as flores da goiabeira e as cores do tapete. Mas uma noite levantaram-me da cama. Enrolada num lençol e estremunhada, levaram-me à janela para me apresentarem à força ao temível cometa. Aquilo que até então não me interessava nada, que nem vencia a preguiça dos meus olhos, pareceu-me de repente maravilhoso. Era um pavão branco pousado no ar por cima dos telhados. Era uma noiva que caminhava pela noite sozinha ao encontro de sua festa. Gostei muito do cometa. Devia sempre haver um cometa no céu, como a lua, sol, estrelas. Por que as pessoas andavam tão apavoradas? A mim não me causava medo nenhum. Ora, o cometa desapareceu, aqueles que choravam enxugaram os olhos, o mundo não se acabou. Talvez eu tenha ficado um pouco triste, mas que importância tem a tristeza das crianças? Passou-se muito tempo, aprendi muitas coisas, entre as quais o suposto sentido do mundo. Não duvido que o mundo tenha sentido. Deve ter mesmo muitos, inúmeros, pois em redor de mim as pessoas mais ilustres e sabedoras fazem cada coisa que bem se vê haver um sentido do mundo, peculiar a cada um. Dizem que o mundo termina em fevereiro próximo. Ninguém fala em cometa, e é pena, porque eu gostaria de tornar a ver um cometa, para verificar se a lembrança que conservo dessa imagem do céu é verdadeira ou inventada pelo sono dos meus olhos naquela noite já muito antiga. O mundo vai acabar e certamente saberemos qual era o seu verdadeiro sentido, se valeu a pena que uns trabalhassem tanto e outros tão pouco. Por que fomos tão sinceros ou tão hipócritas, tão falsos e tão leais? Por que pensamos tanto em nós mesmos ou só nos outros? Por que fizemos votos de pobreza ou assaltamos os cofres públicos, além dos particulares? Por que mentimos tanto, com palavras tão judiciosas? Tudo isso saberemos e muito mais do que cabe enumerar numa crônica. Se o fim do mundo foi mesmo em fevereiro, convém pensarmos desde já se utilizamos este dom de viver de maneira mais digna. Em muitos pontos da Terra há pessoas, neste momento, pedindo a Deus, dono de todos os mundos, que trate com benignidade as criaturas que se preparam para encerrar a sua carreira mortal. Há mesmo alguns místicos, segundo leio, que na Índia lançam flores ao fogo no rito de adoração. Enquanto isso, os planetas assumem os lugares que lhe competem, na ordem do universo. Neste universo de enigmas, a que estamos ligados e no qual, por vezes, nos arrogamos posições que não temos, insignificantes que somos na tremenda grandiosidade total. Ainda há dias de reflexão e o arrependimento. Por que não utilizaremos? Se o fim, todo mundo não for em fevereiro, todos teremos fim em qualquer mês. Bom, essa foi uma leitura um pouco mais longa, mas foi difícil trazer um recorte dessa crônica. Espero que vocês tenham pensado na história oculta, mas ela traz essa imagem, né? Na história retratada, ela traz essa imagem do cometa e de um fim de mundo iminente. Por isso que eu trouxe essa crônica, que eu acho que ela fala de um tema por outra alegoria, de outro tempo, mas de um tema que nos é caro nesse momento, né? E aí, na história oculta, ela está tratando da finitude e dos propósitos da vida. Então, esse é um aspecto da crônica que ela fica um pouco para além do seu próprio tempo. Se na narrativa ela está tratando de algo que é localizado, na história oculta ela está tratando de temas mais gerais, que podem sobreviver ao tempo. E agora a gente passa e vamos iniciar os diários. Bom, os diários, assim como a crônica, também são gênero narrativo, mas ele tem suas particularidades, né? A gente vai atentar a isso. Ele é um exercício contínuo, porque o nome da crônica é O Fim do Mundo, de Cecília Meirelles.
Bom, o diário, ele tem esse... Pode, no anterior, por favor. O diário, ele é um exercício, porque ele é um texto contínuo, ele não tem um fim, não é uma crônica, né, que tem início, meio e fim. O diário é algo que vai se construindo com o tempo, e ele é um registro sem ataduras retóricas, você não precisa fazer grandes elaborações, ele é algo muito cru, sem o sentido pejorativo da palavra cru, ele é feito aos poucos, né? Bom, ele não requer uma coerência interna da história. A gente viu que na crônica da Cecília Meirelles, ela recorre à infância, depois ela trata do período atual e ela faz uma argumentação ao redor disso, mas tem uma coerência da história. No diário, não, porque um dia eu tenho uma coisa na cabeça, no mesmo dia, mais tarde, eu tenho outra, e por aí vai. Ele não tem essa preocupação, né? Quando você mantém esse diário, tem essa relação de você refletir o mundo a partir de si mesmo, então, com os interesses muito particulares, e é uma escrita muito situada, porque o diarista ele está sempre implicado naquela escrita, ele está sempre em questão, e é muito particular do diário que o personagem, na crônica a gente tem a construção de um personagem, né? Por exemplo, na Júlia Almeida ela falou do homem, ele está construído ali na crônica. O diário, esse personagem só se constrói com a leitura, porque ele não está se explicando, ele está realizando alguma coisa, colocando para fora. Então, o leitor, ao ler vários fragmentos, né, que o diário é uma coleção de fragmentos, aos poucos dessa fragmentação ele vai criando um personagem. Então, a leitura pode ser do próprio diarista, se ele escreve para si, né, e quer reler aquilo, ou do leitor outro, né? Pode passar, por favor. Ele tem essa coisa intimista, né, esse movimento, e ele pode ser entendido também como uma ferramenta para a quebra de um silêncio, né? Então, tem uma construção muito particular de um espaço para um eu, que pode ser um eu subalterno, né? Pela falta de se encaixar em outros espaços no diário, por ser um gênero tão flexível, ele é muito acolhedor. Então, ele tem essa capacidade de dar voz para outras vivências e outros eus que não cabem em outros gêneros, vamos dizer assim, né? Então, nesse aspecto, tem um sentido muito transgressor do diário, de não ser um estilo já muito amalgamado. Também, bom, serve essa coisa das vivências múltiplas, né? Que você, por ser muito acolhedor, então ele serve para várias vivências. Mas a gente tem um risco com a escrita do diário, principalmente com a publicação, que é algo como egotismo ou narcisismo, né? Porque às vezes quando você vai publicar um diário, tem uma limpeza daquele diário, né? Ou uma edição, e aí isso é um risco, não é todo diário que vai ser egóico e narcísico, não é isso, mas tem esse risco, assim, por ser muito íntimo, né? E aí eu não vou entrar nesse aspecto, mas eu remeto aqui a dois pensadores que pensam esse aspecto do diário, que é a Paula Sibilia, ela é uma antropóloga da UF, e ela tem esse trabalho, O Show do Eu, e o Christian Dunker, que é um psicólogo da USP, ele tem vários vídeos também, e ele trata da questão do capitalismo, narcisismo e imagem. Então, apesar de ser esse gênero que eu amo, né, super acolhedor e flexível e íntimo, né, essa coisa de construir um espaço, tem esse risco sempre em mente, assim, né, do egotismo e do narcisismo. Pode passar, por favor. Anterior, por favor. Não, desculpa, eu que estou errado. E aí, bom, aí eu fui fazer umas pesquisas assim. Paula Sibilia, a autora que eu falei. Aí eu fui pesquisar um pouco, porque o diário tem essa pecha, né, de ser um gênero menor, um pouco a literatura não fala em diário, pode ser narcísico, essa coisa toda. 1000 críticas. E aí eu fui pesquisar, encontrei essa definição que esse
esse estudioso Valéry Sténon, que é um francês, e eu achei bem peculiar, assim, porque ele está falando sobre como os literatos franceses veem o diário. Então, assim, é uma coisa bem, assim, super alta e tal, e falando mal desse gênero. E aí ele fala, olha, há um século e meio, o gênero diário ele está sob as difamações maiores, que ele é chamado de nocivo, hipócrita, sem valor, artificial, estéril, feminino, pueril, entediante, onanista, preguiçoso, neurótico, prolixo, narcísico, fracassado, etc. Aí, dentre esse bando de adjetivo, eu gosto muito do feminino e do etc. Porque cabe tudo, né? Tipo, qualquer coisa é diário. E, assim, o ponto é a gente questionar por que o diário é visto dessa forma tão horrorosa e o feminino cabe ali no meio, né? Então, assim, é um gênero feminino e por ser feminino ele é preguiçoso, neurótico, prolixo, narcísico, fracassado, blá, blá, blá. E aí você tem um pouco de mudança, assim, né? Que você começa a perceber que não só mulheres escrevem diário, também homens escrevem diário, e escritores escrevem diário, todo mundo escreve diário. Pode passar, por favor. E aí eu fui pesquisar e tem esse Philippe Lejeune, que também é um ensaísta francês, e eu trago ele porque ele estuda autobiografias, né? Ele é estudioso das autobiografias. E daí o que ele diz é o seguinte: olha, o diário historicamente é praticado por qualquer tipo de pessoa, mas ele normalmente é acolhido por grupos marginalizados. Aí a gente pensa, por quê? Porque o diário tem todo esse acolhimento, ele próprio, a forma literária dele é acolhedora, então, às vezes, grupos marginalizados estão querendo acolhimento, então tem uma relação muito grande entre grupos marginalizados e o diário. E daí ele próprio é colocado à margem da literatura, então é um processo que vai se alimentando, né? E aí eu trouxe também a Cíntia Ganey, que é uma professora de inglês, mas da universidade, na Inglaterra, e ela fez um estudo, publicou um livro sobre diário e mulheres, assim, o gênero, né? E aí ela diz que os diários foram adotados como meio de expressão por mulheres, como uma saída do silêncio, né, que foi socialmente imposto. Então, assim, é uma forma de expressão que aceita opiniões que são ultrajantes à sociedade, que são ultrajantes ao que está sendo imposto, porque ele é muito íntimo, né? Então, na minha intimidade, eu tenho esse espaço de questionar. E aí eu fiquei pensando que esse diário também, então, pode ser uma ferramenta de contracultura. Se grupos marginalizados e menores e blá, blá, e femininos procuram um diário e conseguem lidar com o diário para colocar todas essas questões que são ultrajantes para fora, ele pode ser uma ótima ferramenta de contracultura. Pode ir adiante, por favor. E aí eu trouxe, agora a gente vai para os fragmentos, né? Eu trouxe os trechos primeiro, de uma escritora. Ela, na verdade, ela não é diarista, ela escreveu, né? Ela já está falecida. Escreveu muitos romances, é Alejandra Pizarnik, ela é argentina, de Buenos Aires, judia, e aí ela começou a nutrir um diário que foi publicado póstumamente, né? Não foi publicado enquanto ela era viva. E aí eu trouxe alguns fragmentos dela refletindo sobre a prática do diário para pensar o diário enquanto algo que se experimenta, né? E que se pratica nessa coisa, fragmentariamente no decorrer do tempo. O primeiro trecho é de 62. Eu coloquei no slide em espanhol porque eu fiz uma tradução minha, então eu achei que seria melhor colocar no slide o texto oficial, e aí eu leio a minha tradução para vocês. Em 1962, ela escreveu o seguinte: o eu de meu diário não é, necessariamente, a pessoa ávida por escrever sua sinceridade. O que eu estou pensando aqui? Bom, alguém fez um comentário, mas eu vou seguir, depois no final eu leio, para não perder o fio da meada aqui.
O que ela está tratando aqui foi dessa questão de pensar o diário não é um relatório, não é um confessionário de mim. Eu posso criar um eu não estou escrevendo a minha maior sinceridade. Um dia eu posso estar a fim de contar, inclusive, uma mentira no diário, e está tudo bem. É assim, por isso que ele é tão interessante, que ele, inclusive, pode tratar com essa verdade da mentira de si também, né? Depois, ela vai trazer no ano seguinte, 63. Escrever um diário é dissecar-se como se estivesse morta. E aqui, o que eu estou pensando é isso. O processo de escrever um diário fragmentado parece um pouco como você pega um corpo e você vai abrindo ele, né? Você vai tirando um pedaço e olha, e daquele fragmento ali é um negocinho, daquele outro fragmento é um outro negocinho. Então, você vai lidando com pedaços e vai tentando dar uma coesão. Então, é um processo de dissecar mesmo. E aí, em 69, ela coloca a escrita do diário em contraposição à escrita de romance. Eu achei super interessante. Ela diz assim: acalentei o sonho de viver sem tomar notas, sem escrever um diário. A finalidade consistia em transmudar meus conflitos em obras, não em anotá-los diretamente. Porque ela está dizendo que eu queria trazer toda essa rebuliço diante de mim para um romance, não ficar anotando diariamente, né? Porém, me asfixio e, ao mesmo tempo, me mareia o espaço infinito de viver sem o limite do diário. Então, assim, mostra uma relação dela com o diário que é muito, assim, ambígua também, né? Poxa, eu queria fazer disso, dessa coisa aqui, um grande romance. Mas, por outro lado, talvez eu esteja necessitando desse diário. E esse limite tá me fazendo seguir. Então, tem um aspecto também terapêutico em fazer um diário e lidar com a escrita, né? Que pode ser de romance, de diário, o que for. Pode passar, por favor. E aí, eu chego em Mulheres e Diários no Brasil, que é o que como eu fiz com a crônica, eu quis também trazer aqui para a gente tratar do que acho que do que é nosso também, né? Que tem duas diaristas brasileiras que são, assim, né, super famosas. A Carolina Maria de Jesus, que é, tipo, a popstar do diário no Brasil. Ela, inclusive, foi concedida o doutorado honoris causa para ela essa semana agora, pela FRJ, postumamente, né? E uma menos conhecida, que é Maura Lopes Cansado, que escreveu um diário enquanto ela estava num hospício. Eu não trouxe o texto da Maura Lopes Cansado, eu trouxe o texto da Carolina Maria de Jesus, mas dois tratam de temas, assim, bastante difíceis de lidar, né? Porque você leu o diário da Carolina e a fome reaparece o tempo inteiro, assim, alguma coisa que tá ali, né? E da Maura Lopes Cansado, essa coisa do hospício também é muito pesada. Estava pensando agora que é tudo com C, né? Clarice, Cecília Meirelles, Carolina, Cansado. Foi a oficina do C. Mas, bom, vou ler dois trechos curtíssimos. O mais longo foi o da Cecília Meirelles, prometo, que eu sei que leitura às vezes cansa. Dois trechos curtíssimos do diário da Carolina Maria de Jesus, e que é um seguido do outro, e eu acho que ele é muito representativo dessa fragmentação do diário que a gente estava falando. Eu leio. São trechos de 1958. Eu leio agora. 5 de junho. Mas eu já observei os nossos políticos. Para observá-los, fui na Assembleia, a sucursal do Purgatório, porque a matriz é a sede do Serviço Social, no Palácio do Governo. Foi lá que vi ranger de dentes. Vi os pobres sair chorando. E as lágrimas dos pobres comovem os poetas. Não comove os poetas de salão, mas os poetas do lixo, os idealistas das favelas. Um espectador que assiste e observa as tragédias que os políticos representam em relação ao povo. 6 de junho. O José Carlos faz dias que não para em casa. Quando chega para dormir, é 10h30 da noite. Hoje de manhã ele apanhou. Avisei-lhe que se chegar às 10 da noite, não abra a porta. Comprei o pão às 2 horas. Às 5 horas, fui partir o pedaço, já está duro.
O pão atual faz uma dupla com o coração dos políticos, duro diante do clamor público. Hoje brigaram aqui na favela. Brigaram por causa de um cachorro. A briga foi com os baianos, que só falavam em peixeiras. E aí, o que eu queria chamar a atenção desses dois trechos é que no primeiro ela faz uma elaboração, um pensamento sobre a política e tudo isso, assim, de forma crítica, né? E no segundo ela já está contando, assim, hoje o meu filho chegou tarde, ele está chegando tarde, deu uma surra nele, aí eu fui pegar o pão, trágico, né? Comprei às 2 da tarde, já está duro de novo, aí brigaram lá na favela e tem peixeira no meio. Isso é um diário, porque tá ali, aquela coisa que saiu, não é uma elaboração, não tem uma história oculta, e também não tem uma coerência interna ali em jogo, são fragmentos mesmo de uma vivência. Pode passar adiante, por favor. Bom, e agora, para tentar uma síntese muito rápida, e a gente depois chegar no final das atividades, tentar entender um pouco o que é essa intertextualidade entre diários e crônicas. Por que eu acho que tem a ver? Eu poderia achar que não tem nada a ver, mas eu acho que tem a ver. Então, eu vou tratar um pouco das distinções, porque eles são diferentes, e também das semelhanças. E aí, quem quiser discordar, são pensamentos da minha interpretação disso, né? A história oculta é um ponto de distinção, que é isso que a gente estava falando. Nas crônicas, tem algo ali que não está na história, na narrativa, que não está no enredo certinho, mas que você quer dizer. A gente lembra da crônica maravilhosa da Júlia, que inventou um homem e fez uma crítica, e tem algo ali que não é a narrativa da por que minha mulher não está em casa. E tem também uma distinção, que é o narrador do diário está totalmente implicado, é ele próprio que está ali. Ainda que você queira, e existem romances que sejam em formato de diário, o narrador, ele está ali, ele é o diarista, né? E na crônica o personagem principal pode ser outro. Eu posso escrever uma crônica falando de um personagem outro, externo a mim. Também posso ficcionar esse personagem. E no diário a gente tem mais espaço para divagação, porque eu posso liberar aquilo que eu quero falar. Enquanto que na crônica eu tenho um comprometimento com a coerência interna do texto, né? Mas os dois são muito híbridos e muito maleáveis. Eu posso escrever uma crônica como se fosse um diário. E posso, no meu diário, escrever uma crônica, tá tudo certo. Pode passar adiante, por favor. E aí, para mostrar que esse tá tudo certo, que eles são maleáveis, eu trouxe, agora é o último mesmo, prometo, o último trecho de leitura, uma crônica escrita pela Clarice Lispector, e que depois ela foi publicada num livro, A Descoberta do Mundo, que são uma reunião de crônicas, mas que foram, a edição é como se fossem trechos de diário. E aí eu trouxe um pedaço de uma crônica que você fica na dúvida se aquilo é uma crônica mesmo ou se é um trecho de diário, poderia ser os dois. Mas além de ter essa intertextualidade, eu trouxe esse trecho porque ele trata do ato de escrever. Então, ele está pensando, é metalinguístico, né? Ele está pensando o ato de escrever. E aí eu acho que isso é um exercício muito importante para quem escreve. E eu vou ler um pedaço aqui para a gente pensar. E, de novo, se vocês quiserem fazer o exercício de pensar na história oculta, eu acho interessante. Bom, 2 de maio de 1970, escrever. Escrever para jornal não é tão impossível. É leve, tem que ser leve, e até mesmo superficial. O leitor, em relação a jornal, não tem nem vontade nem tempo de se aprofundar. Mas escrever o que se tornará depois um livro exige, às vezes, mais força do que aparentemente se tem. Sobretudo, quando se teve que inventar o próprio método de trabalho, como eu e muitos outros.
Quando, conscientemente, aos 13 anos de idade, tomei posse da vontade de escrever, eu escrevia quando era criança, mas não tomara posse de um destino. Quando tomei posse da vontade de escrever, vi-me, de repente, num vácuo. E nesse vácuo não havia quem pudesse me ajudar. Eu tinha que eu mesma me erguer de um nada. Tinha eu mesma que me entender, eu mesma inventar, por assim dizer, a minha verdade. Comecei e nem sequer era pelo começo. Os papéis se juntavam um ao outro, o sentido se contradizia, o desespero de não poder era um obstáculo a mais para realmente não poder. A história interminável que então comecei a escrever, com muita influência de O Lobo da Steppe, de Hermann Hesse, que pena eu não a ter conservado. Rasguei, desprezando todo um esforço quase sobre-humano de aprendizagem, de autoconhecimento. E tudo era feito em tal segredo. Eu não contava a ninguém, vivia aquela dor sozinha. Uma coisa eu já adivinhava, era preciso tentar escrever sempre. Não esperar por um momento melhor, pois este simplesmente não vinha. Escrever sempre me foi difícil, embora tivesse partido do que se chama vocação. Vocação é diferente de talento. Pode-se ter vocação e não ter talento. Isto é, pode-se ser chamado e não saber como ir. E agora a gente pode passar adiante, por favor, porque eu acho que essa crônica, esse trecho de crônica, lida com um aspecto que eu gostaria de trazer para a gente encaminhar já para o final, que é da necessidade de ter alguma técnica, embora não tenha um jeito certo de escrever, né? A gente viu nessa coisa nesse trecho que a Clarice trouxe para a gente que cada escritor escreve de um jeito, não é uma ciência exata, não tem certo ou errado, porém alguns elementos são pilares em qualquer narrativa. Então, você tomar posse desses elementos, eles te ajudam a melhorar a sua própria escrita, a sua relação com a escrita, né? E eu acho que a gente tem que ter consciência de 4 elementos, que é o enredo, o narrador ou foco narrativo, o tempo e espaço e o personagem. Então, o enredo, o que é? Quando eu vou contar uma história, eu penso muito no enredo assim, como um varal. Você tem um varal, uma linha de varal. Ele tem um começo e tem um fim. E aí você vai colocando roupas ali, né? E aí você tem, cada roupa é como se fosse um evento da sua história que vai contar. E você, por exemplo, bate uma máquina de roupa branca. Então tem roupas brancas ali, essa é a coerência interna do texto. Então, uma maquinada de roupa branca, dispõe ali as roupas. E entre uma roupa e outra, você tem um intervalo, assim, que são confabulações do narrador, que não são exatamente acontecimentos. Porque uma narrativa, ela não é só feita de acontecimentos. E aí, aconteceu, não é isso, não é um relatório, né? Ela tem elaborações do narrador. Então, você entender esse enredo e tratar uma coerência interna do texto é muito importante. Que história que eu vou contar? Qual que é o começo, meio e fim? Aí, se eu for pensar no diário, o diário é aquele... Entre as roupas tem aquele pedacinho de confabulações, o diário são aqueles pedaços. Porque eu não estou preocupada em contar uma história, um enredo, começo, meio e fim. Eu estou pescando confabulações do diarista. E tá tudo bem também. Mas entender o enredo ajuda também a entender o que é o diário. Um sem o outro não dá para você... Esse contraste, ele é muito elucidativo, né, do que está sendo feito. O narrador é muito importante para você saber se Pode voltar, por favor, no anterior, ainda não acabei. O narrador, ele é muito importante para você entender como é que você vai contar essa história, se o narrador está dentro da história, se ele não está dentro da história, se ele é onisciente, se ele é um personagem também, ou se eu sou um terceiro que estou falando sobre um personagem. Outro aspecto muitíssimo importante é o tempo e espaço, e principalmente para a crônica e para o diário, porque, como a gente viu, a crônica e o diário eles são muito apegados a um espaço temporal. A crônica, por falar do cotidiano, ela fala do cotidiano do agora, né? E nesse espaço, uma crônica escrita em 1950 no Rio de Janeiro e outra crônica escrita em 1950 em Paris são totalmente diferentes, falam de contextos diferentes, então tem relatos de 1950 totalmente distintos, né?
E a mesma coisa o diário, um diário escrito no Rio de Janeiro, um diário escrito numa favela à beira do Tietê, um diário escrito num hospício, está totalmente implicado esse espaço. Isso é muito importante de saber lidar com esse elemento, né? E por fim, o personagem. No diário, a gente não está preocupado com a criação de um personagem, mas na crônica tem essa preocupação. E se for escrever um romance, mais ainda, né? Não existe romance sem personagem. Ainda que o narrador possa ser o personagem, né? Agora, sim, pode passar adiante, por favor. E aí, também, voltando, também refletindo a partir do trecho da Clarice, a gente tem que poder pensar em alguns exercícios para essa escrita, né? E um dos primeiros, eu acho, que é refletir sobre os motivos que a gente... Por que a gente escreve e a gente conta história, né? Por que eu faço isso? Porque eu tenho essa coisa que a Clarice chama de vocação, que é um saber ir, né? Não sei o que é, mas eu vou e eu tô indo lá, eu tô fazendo. Saio, eu preciso escrever, porque eu preciso escrever, me sinto bem, tem um negócio na minha cabeça, preciso botar para fora, ou eu quero contar histórias que não são as minhas próprias, que são as dos outros, de tentar entender, porque quanto mais você pensa sobre isso, mais você entende, vai melhorar a sua escrita, você vai entender o que você quer com aquilo, né? É um processo de exploração. Isso é um temaço de diário de escritor, né? Por que eu escrevo? Por isso que a crônica da Clarice pode ser um diário. Ela tá lidando, ela tá falando até que é fácil escrever para jornal, para leitor de jornal. Imagina, ela tá publicando no jornal isso, falando para os leitores que é fácil escrever. Parece que ela tá se confessando ali, né? Uma coisa um pouco confessional, ou transgressora, como a gente falou. E ela fala dessa dificuldade também, olha, que uma coisa eu já adivinhava, era preciso tentar escrever sempre. E eu concordo plenamente, acho que escrita é uma coisa de persistência, porque se você esperar pelo melhor momento, ele não vai vir, como a Clarice falou, tipo, você tem que ir acontecendo. Em alguns momentos vai baixar um santo, assim, você vai, sabe, sentir alguma coisa acontecendo e vai sair coisas maravilhosas, mas isso é tão raro, que se você ficar esperando isso acontecer, não vai sair uma grande escrita, eu acho, né? Assim, acho que a prática diária é muito importante, por isso que o diário é um gênero tão literário, tão mágico, assim, que ele te dá suporte para essa prática diária, né? Ele te ajuda com isso. E uma coisa que eu acho que é muito importante, que a gente fez um pouco aqui, é que quando você lê um texto em voz alta, você entende que a escrita também é ritmo, né? Tem um ritmo da história. Nas crônicas isso é curto, então tem um ritmo que está acontecendo ali. E quando você lê em voz alta, você se dá conta desse ritmo. Então, ler o próprio texto em voz alta, eu acho que é um exercício muito bom para se situar na escrita. E aí vamos adiante, que agora eu vou falar das propostas de exercício que eu fiz. Pode passar o slide, por favor. Umas propostas de atividades. Se vocês quiserem fazer o texto de vocês com base nessas propostas, eu acho ótimo, mas também fiquem à vontade, é realmente proposta, que é algo que eu faria, principalmente se fosse uma oficina presencial, eu acho que seria interessante a gente fazer e trocar essas atividades, mas infelizmente o modo online eu acho que ia ficar perdido, não ia dar tempo. E aí eu consegui só dar atenção para uns, para outro, eu acho que não ia acabar sendo injusta, né? Então eu fiz essa proposta para vocês, né? Para a gente, que são coisas que eu faço também. Bom, a primeira proposta que eu tenho é percorrer um caminho cotidiano, da casa para o trabalho. Eu sei que a gente está em pandemia, mas a gente faz outros caminhos cotidianos, né? Da casa para o supermercado, da casa para a casa da mãe, da casa para a casa de uma amiga, algum caminho que se faz muito. E durante esse caminho, você tentar observar alguma coisa que você nunca viu antes. Tipo, sabe, aquela coisa assim, nossa, se deixar deslumbrar por algo cotidiano, assim. Tô andando aqui, caramba, eu nunca vi essa flor, olha só, tem uma flor aqui maravilhosa, uma árvore, ou um senhor, ou uma senhora, um prédio. Buscar, né? Tentar deixar o olhar atento para enxergar algo novo num caminho conhecido. E escrever sobre isso.
sobre essa experiência. A segunda proposta de atividade que eu faço é refletir, é muito parecida, mas é refletir sobre uma atividade cotidiana. Vou cozinhar, vou tomar banho. E aí, enquanto eu estou fazendo essa atividade, aí tem vários comentários que eu queria ler, mas não vai dar tempo, né? Fico na... Mas, enfim, voltando à atividade aqui. Você Eu está leio fazendo... no final. Tá. Pode deixar que no final eu vou retomar os comentários. Pode seguir. Tá acabando já. Nessa atividade cotidiana, por exemplo, cozinhar, tomar banho, sei lá, arrumar casa, eu não sei, tô dando muitos exemplos de casa porque a gente está preso em casa, né? Mas pode ser qualquer outra atividade. E aí, escrever sobre essa atividade, mas não só escrever ela, pensar numa história oculta. Por exemplo, qual é a história oculta por trás de uma lavada de louça? O que está em jogo ali? Né? Quando eu levanto da mesa e vou lavar a louça, o que acontece? Tem uma história oculta ali, tentar investigar essa história oculta. O terceiro é fazer pegar uma folha diária e escrever, sim, livremente, né? O fluxo. E isso também é um exercício muito difícil. Tem gente que tem dificuldade de sair escrevendo, assim, né? Sobre algo íntimo, algo que está dentro, de colocar para fora e deixar se tomar por essa experiência. E aí a última atividade que eu proponho é você escolher 3 objetos de cada cômodo da casa aleatório, assim. Eu fui na cozinha, olhei um potinho, esse potinho. Fui na sala, olhei uma almofada, essa almofada. Fui no banheiro, olhei um batom, esse batom. Pronto, escolhi 3 objetos. E aí eu volto para uma mesa com folha em cima da mesa, cronômetro, um por um, 20 minutos de escrita. Então, 20 minutos, vou escrever aqui sobre batom durante 20 minutos. E deixar sair, vou pensar sobre o batom, posso pensar sobre a história da mulher que usou esse batom, posso pensar de quem fez esse batom, posso viajar sobre o batom e pronto. E aí, são um exercício de 1 hora, né? 3 objetos, 3 escritas de 20 minutos, cronômetro, parou o cronômetro, 20 minutos, acabou, não escreve mais. E aí, depois você tem a chance de reler esse texto e entender o que se passou ali, porque é uma escrita, né, que não dá para refletir muito, não. E o interessante desse exercício é quando você pode fazer com outras pessoas, porque aí você pode, por exemplo, em dupla, fiz esse exercício, né? Pode ser quem não usa papel, pode ser no computador também. Tranquilo, não precisa ser papel. Mas tem 20 minutos, né? Você fez em dupla, terminou 20 minutos do primeiro, você pode trocar e conversar sobre isso. Nossa, escrevi sobre tal coisa, tal coisa, tal coisa. E ter essa troca da escrita, assim. São atividades, né? Proposta. E aí eu acho que... agora sim, eu faço sugestões. Trago algumas sugestões de leitura. Pode passar, por favor, adiante. Para finalizar, eu trago aqui uma lista de sugestões. Algumas eu falei durante a apresentação, outras não. Por exemplo, a Alejandra Pisani, que eu falei. A Anaïs Nin é uma grande diarista, uma das maiores. Ela é francesa. Não sei se ela é francesa ou belga agora. Mas ela tem os diários dela que foram publicados e tem esse romance Henri Jun, que é um romance com base no diário, então por isso que eu sugiro. Tem a Carolina Maria de Jesus, tem esse livro da Eliane Potiguara, que não é uma autobiografia, não é um diário, mas... E aí ela é muito interessante porque ela traz alguns poemas no meio da escrita, então é bem fragmentário, por isso que eu trouxe. Da Mara Lopes Cansado, O Hospício é Deus. E da Zélia Gattai, esse é um romance, mas é com base nas experiências autobiográficas, que é Anarquistas, graças a Deus, eu acho muito legal. Ela é esposa do Jorge Amado, então tem um elemento assim, interessante. Daí tem a cota masculina aqui, que é Jack Kerouac, que é o famoso, né? Os diários dele foram publicados e ovacionados, né? Nossa, que maravilhoso, um diário, não sei o quê. E tem um romance do Machado de Assis, esse Memorial de Ares, que é um diário. E ninguém sabe se é um diário, se é um romance diário ou um diário romance. Ninguém... É uma discussão entre os literatos sobre o que é esse livro. E das crônicas, bom, a Clarice, esse é A Descoberta do Mundo que eu citei, a Cecília Meirelles, o Quatro Vozes, que são várias crônicas, coleção de crônicas,
Da Enéida de Moraes também, coleção Aruanda e Bancheiro. E da Raquel de Queiroz tem uma coleção das crônicas dela, né, das melhores. E da cota masculina, eu gosto muito do Milor Fernandes, ele tem esse eu acho maravilhoso. Vocês conseguem PDF desse. Eu não falei do Anne Frank porque eu nunca li esse diário, mas todo mundo fala que é maravilhoso, né? Mas eu nunca li, então eu só estou sugerindo o que eu já li, né? Curadoria. Do Milor Fernandes, Fábulas Fabulosas, não são crônicas, são fábulas, mas você vai ver que o fábula tem essa coisa da moral da história, né? Então ele fala lá uma coisinha pequenininha, moral da história, e tem os desenhos deles. É um texto muito engraçado, muito, assim, muito maravilhoso esse livro, então eu achei que enfiar ali no meio para sugerir. E é isso, eu finalizo aqui. Bom, não, tenho as sugestões do que eu escrevi também, estava esquecendo de mim. Tem um trecho de diário meu, é um e-book que vai ser ainda, ele vai sair impresso, mas já está disponível online. Foram leituras, várias mulheres leram trechos de diários nessa pandemia, então são vários trechos, não só meu, mas tem textos melhores, que muito melhores do que o meu, assim, foi muito legal. E uma crônica também que eu escrevi durante a pandemia, então é uma sugestão pandêmica. E aí, sim, eu agradeço muito, desculpa ter falado pra caramba, assim, né, por causa do tempo, assim, foi uma escolha, eu queria muito que tivesse mais participação, mas foi difícil. O meu e-mail tá aí, se alguém quiser conversar comigo, estou aberta. É isso, foi um prazer, eu queria só ter mais relação, assim, mas tudo bem, é assim, essa coisa do online. E agradeço muito a Aline por ter me convidado a participar disso, foi ótimo refletir sobre essas coisas, eu estou muito feliz, muito contente. Realmente 1 hora é muito pouco, né, Mário? Mas olha, a gente vai seguir com a próxima oficina. Enquanto a gente vai avisando as participantes que só se inscreveram na oficina seguinte, que é a da Juliana, que já vai começar, eu vou lendo esses comentários para vocês. Aí vou pedir para a Carol fazer esse comunicado lá no grupo. Quem não se inscreveu na oficina que vem, mas quiser continuar participando, pode ficar à vontade, não tem restrição, é só permanecer nessa reunião, que em breve a gente começa, logo assim que eu terminar de ler os comentários. Então, deixa eu só subir meu quadrinho aqui. A Rosana perguntou qual era o nome da crônica que você leu. Você leu mais de uma. Seu microfone está mutado, Mário. Foi O Fim do Mundo, de Cecília Meirelles. E a Priscila, você respondeu ela, né, sobre qual é o nome da autora que você falou, você já respondeu durante a oficina. A Rosana comentou que o diário é visto como sem valor porque transcreve muitas experiências pessoais em tempo real. E por ser de cada um, provoca reações inusitadas nos leitores. Ela diz que é um excelente instrumento de registro autoral contínuo. Há pessoas que escrevem todos os dias os seus relatos de diário, que é um instrumento considerante porque pode mostrar uma verdade disfarçada por colocações que sugerem em pedaços, sim, mas que se complementam relativamente. A Nayara Ellen comentou que o diário parece para ela um instrumento de desabafos e que, falando em diários, ela lembra das cartas, que é a única forma de comunicação, em alguns casos, das mulheres no século passado. E a Paola comentou que ela gosta muito da literatura da Cansado, que ela fala que é muito transgressora e por isso ela ama. Depois a Andrea retoma o diário, né, falando que tem uma característica de obrigatoriedade natural, de uma continuidade do texto se amarrando com uma engrenagem a mais. Ela diria que é comprometida com uma logística pessoal, e que na crônica isso é mais leve, só que algumas vezes isso se mistura. A Jennifer comentou que achou bacana a parte que você mostrou as referências. Rosana falou de novo que ela lê tudo que escreve, não só uma vez, mas várias vezes, e que pede para outras pessoas também lerem o texto dela, como um teste.
Que isso é muito bom, porque as observações de outras pessoas em quem ela confia é fundamental. Ela diz que ela acha importante estar limpando o texto, tanto na revisão quanto na reformulação de ideias. Sim. E a Jennifer fala que a releitura é interessante e fundamental para a reflexão sobre o que foi escrito, concordando com a Rosana, que ela trabalha com revisão de textos e que é algo que ela sempre fala para os clientes dela, o que ela ama a escrita diarística. Por fim, ela fala que dificilmente usa papel, que ela está usando mais as notas dos aplicativos e que você arrasou. Outras pessoas também comentam sobre o diário da Anne Frank. E a Priscila fala que escreve diários desde os 13 anos de idade, mas que sempre teve dificuldade de observar e conhecer escritas diarísticas nas mídias, que ela sente que a escrita de diário se torna marginalizada muitas vezes em relação a outros gêneros literários, como contos, crônicas, peças e poemas, e que sempre, esse tipo de escrito sempre apeteceu e que ela agradece por dividir com a gente. Aqui outras pessoas, no geral, estão te parabenizando e dizendo que gostaram muito. A Andrea pede para a gente disponibilizar o material da oficina. E isso eu vou falar mais no final, mas a gente deixou para distribuir para vocês todas as referências e materiais juntas, então nós vamos disponibilizar um link do Drive, onde vocês podem acessar sempre que quiserem, o link vai estar ali para vocês. E tem pessoas conversando num chat quase individual aqui, que chegaram até o projeto por indicação de outras. Que legal, gente. Fico muito feliz com isso. E a Fernanda diz que tem um livro muito bom chamado Devires Autobiográficos. Então, antes de chamar a Juliana, né, eu só vou fazer um comentário que é meu, que eu passei a utilizar de um método, na verdade, um equipamento que todo mundo deve ter, que é o grupo do WhatsApp só com você mesma. Eu não sei se vocês têm esse... O meu chama bloco de notas. E aí eu uso, quando eu estou andando na rua e às vezes alguma coisa me surpreende, eu paro e escrevo essa mensagem e envio para mim mesma. Então, depois eu retomo esse texto quando eu cheguei em casa e vou trabalhando em cima dele, né? Porque na hora, quando a gente tem uma ideia ou uma inspiração, normalmente ela não volta, né? Uma vez que ela passa por você, ou você anota aquilo e guarda, ou depois é muito difícil você remontar aquilo como foi. E normalmente também essa ideia, às vezes alguma frase dessa inspiração é muito boa, né? Que você considera que é uma boa frase, que vai dar uma linha, mas a estrutura não fica tão boa, porque isso foi feito, né, assim, numa hora que você foi pego de surpresa, né? Então, esse trabalho de ter inspiração, guardar e voltar a ela é uma coisa que eu costumo fazer. Aí estou dividindo com vocês, já que o tema é esse. Eu só vou... Ai, desculpa. É só a última coisa que eu vou falar, prometo. É só porque eu tinha separado, como eu sou muito ruim com a parte digital, eu gosto de escrever no papel, e aí eu tenho o meu grupo de WhatsApp comigo mesmo num caderninho. Eu tenho trocentos desses caderninhos, eu sempre levo na bolsa, e aí ao invés de escrever no grupo de WhatsApp, quem não gosta, né? Isso, eu sempre tenho, e aí eu escrevo, assim. Anoto também frase de outras pessoas, eu roubo mesmo, assim. Eu achei a frase, sei lá, de alguém, claro, boto o nome da pessoa, a data, onde foi. É uma ótima recordação também. Então, para complementar só, e pronto, é isso. E aí as pessoas estão dizendo que vão fazer essa ideia do grupo do WhatsApp sozinha, que a Paola diz que ela tem um que registra as frases da filha dela, Ana Lu, de 4 anos, e a Priscila fala que essa ideia é muito boa, que ela fazia antes no caderno, que hoje ela passou para o celular. E a Ingrid fala que a novela O Diário de um Homem Supérfluo tem o formato de um diário íntimo e é interessante, e ela está colocando como uma sugestão para todas. Obrigada, Gui. Obrigada, Ingrid.